Então, boa noite a todos. Essa chamada está sendo gravada, então se alguém tiver alguma coisa, por favor, se manifeste. Então, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia. Nosso querido professor Alexandre Mota, a palavra é toda sua. Então tá. Boa noite a todos e a todas. Para mim sempre uma satisfação grande esse convite de vocês, né? Seguidamente, então, estamos aí trocando ideias e trocando experiências. E para mim, como professor da universidade, como egresso, né, da universidade, como tanto da pós-graduação como da graduação, né? Sempre é uma satisfação muito grande aí participar. E até porque a gente está no convívio diário com vocês, né? Isso gratifica mais ainda. Então, agradeço de coração o convite. Parabenizo também o diretório aí pela iniciativa de fazer esse mini curso aí, né, com assuntos bem interessantes. Parabenizo pela palestra de ontem, não pude participar ontem, mas eu assisti ela hoje, até para conectar com a minha e não sobrepor algumas coisas, né? Então, também deixar aqui o registro ao Davi pela qualidade da palestra, né, tanto de conteúdo como visual e de discussão que foi feita em cima da palestra dele. Hoje, então, a gente vai trabalhar, né, com essa parte aí de planejamento e gestão de propriedades rurais. Ontem já foi falado muita coisa, né, sobre isso também. Não tem como reinventar a roda ou falar coisas diferentes, né? Ele deu um enfoque inicial, como ele disse mesmo, um olhar mais de drone, né? Esse olhar de cima da propriedade e a parte de planejamento e de gestão de uma propriedade é difícil de se atuar somente numa coisa pontual, como um planejamento forrageiro, né? Como um melhoramento genético ou alguma outra adoção de tecnologia, sem falar de todo ou do todo da propriedade e sem pensar no todo. Então, dessa parte, eu já digo para vocês que também vai ter assuntos repetitivos, né? Porque esse é o conceito principal hoje. Essa é a busca, para mim, assim, que o profissional hoje tem que ter essa visão de sistema. E quando a gente fala em sistema, nós estamos falando desde a base produtiva, né? Nós estamos falando de trabalhar com pessoas, nós estamos falando também da questão do negócio, da cadeia produtiva. Então, dificilmente um bom técnico hoje, um bom gestor, né, dentro de uma propriedade, ele vai conseguir aí ter êxito se não tiver uma habilidade muito grande de negócio, se não desenvolver essa habilidade, né, para poder enxergar as outras questões e até mesmo que é uma questão importante para vocês que estão na academia, e depois muitas coisas elas têm que ser adaptadas ou muitas vezes não é possível de fazer da forma mais adequada porque existe uma relação aí muito direta, né, entre a questão do financeiro com o técnico. E, às vezes, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí que essa visão de sistema, essa visão de prioridades, essa organização, esse planejamento, né, a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo, ele se torna aí fundamental. Então, minha palestra ela vai se dividir em dois momentos, né? Vou falar alguns conceitos, algum uso de alguns indicadores mais específicos, assim, também macro, né, da pecuária. E a segunda parte da palestra eu vou abrir uma simulação, né, de um sistema real, então, com dados reais, modificados um pouco ali em volume de área e outras coisas, mas com dados colhidos em propriedades, né, avaliados, então, sistemas que são acompanhados aí pela parte técnica, né, e com um bom grau de coleta de dados e de transformar isso em informação. Então, segunda parte, eu vou executar um pouco essas simulações aí em planilhas do Excel aqui, certo? Bom, então, basicamente, assim, para falar sobre planejamento e gestão, né, o que é planejamento? Então, é uma ferramenta aí que permite, né, que a gente consiga avaliar um sistema de produção, avaliar as diretrizes, né, e traçar metas. Então, dentro dos níveis de planejamento, nós temos três níveis principais, né, que é o planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico ele é feito geralmente no macro e ele é de longo prazo, certo?
e isso é executado principalmente pelo dono, tá? Tem muitos de vocês aí que vão atuar em sistemas de produção como consultores, como técnicos. Vocês vão ver que o norte da propriedade, a diretriz principal da propriedade, o sucesso da propriedade, ela depende principalmente da visão de negócio, de mercado do dono, tá? Muitas vezes tem muitos pecuaristas de sucesso, né, que não são de cultura, de família de pecuária, são empresários de outro ramo, são investidores, né, mas que eles têm muito claro, têm a clareza muito grande aí da estratégia de longo prazo, né, de tudo que envolve aí para chegar num sucesso econômico, principalmente dentro da produção pecuária. Nós temos um outro nível de planejamento, que a gente chama de planejamento tático, esse é o planejamento gerencial, e é aí que a maioria das pessoas com formação técnica, né, vão atuar nos sistemas, estão sendo gerente de produção. Esse planejamento tático, ele é de médio prazo. O médio prazo seria uma safra, né, um ano de trabalho pela frente. O macro seria 2, 3 ou mais anos, né? Então, aquele objetivo de uma propriedade, por exemplo, uma produção de genética, venda de touros, né, uma produção de terneiros com implantação de melhoramento genético, de IATF, de outras coisas. Então, tudo isso é de longo prazo. O gerencial, ele é de médio prazo, é o que nós vamos executar, como é que nós vamos fazer, né, aquela safra, o planejamento daquela safra para chegar nos objetivos principais. E o operacional, que é o detalhamento da atividade do dia a dia, que é quando envolve, né, com mais, vamos dizer assim, com mais intensidade a equipe de uma propriedade, de uma fazenda, né? E a equipe pode ser, o dono pode ser o gestor, o técnico e o executor, assim como tem empresas grandes aí que trabalham, então, com a quantidade, com o efetivo maior de pessoas aí, e que se consegue aí dividir mais esses 3 níveis, né? Tem pessoas que fazem o estratégico, pessoas que fazem o tático e as pessoas que se envolvem no operacional. Então, isso vai depender muito do volume. Então, como conceito aí de planejamento e de gestão, né, nós vamos adotar uma impessoalidade aí que um volume aí que atenda todos esses requisitos. Baseado, então, nesse planejamento, né, é que nós temos aí como traçar metas, como traçar objetivos de produção, né, e a partir dessas metas, desses objetivos, é que nós conseguimos chegar na unidade, né, do custeio, e aí nós vamos trabalhar com orçamentação, né, depois de feito o plano anual, né, do que vai ser utilizado, nós temos aí capacidade de fazer um orçamento, né, de quantificar esse plano aí, fazer um orçamento, uma previsão de gasto, e aqui que envolve, né, uma série de coisas importantes aí na parte de orçamento, que está desde o volume do previsto, né, mas também da quantidade de dinheiro necessário e do fluxo de caixa, né? Então, tem propriedades que tem produtores, empresários que conseguem se autofinanciar, né, ter o custeio disponível para ir investindo ao longo do período, mas também nós temos que ter um fluxo de caixa onde tem um equilíbrio entre as entradas e saídas de dinheiro, né? Porque no momento que o fluxo de caixa está desequilibrado, é às vezes que o produtor precisa pagar juro, seja de um custeio pecuário, seja de um cheque especial, de um cartão, né? Então, essa questão aí da orçamentação, ela já dá um plano de contas aí, né, muito interessante. E a outra parte do planejamento aí fica, né, o plano de ação, propriamente dito, o plano de execução da atividade. E aí, na parte de gestão, né, eu sempre digo isso, e eu já tive a oportunidade de conviver com vários produtores de tudo que é nível também, né, que o perfil do produtor manda muito aqui, né? É uma questão, assim, que cada vez a gente aprende mais que o sucesso da fazenda pode ter uma quantidade grande de assessores, de consultores, de recursos, mas quem dá quem é a cereja do bolo de tudo isso e que determina todo esse sucesso é o produtor. Então, a gente precisa
né, conhecer bem o produtor, saber para que lado a gente pode ajudar, né, quando vai se atuar numa questão de consultoria ou trabalhar numa fazenda, né, e a questão da liderança, da capacidade de fazer as coisas acontecerem é muito importante, tá? Senão, o operacional, isso se chama fazer o operacional andar, então é muito importante. A outra questão, né, de um sistema de produção aí, para que seja implementado um sistema de gestão, de planejamento e gestão, é a questão do diagnóstico, né, como se diz, é o momento de zerar o taxímetro, é o ponto A, né, o ponto de partida, saber onde uma propriedade está, qual é o estágio de pecuária que essa propriedade está, né, quais são as suas potencialidades, quais são os seus pontos fracos. Isso é uma questão muito importante quando vai se fazer um planejamento e uma implementação de gestão numa propriedade, é saber onde está, aonde quer chegar, como chegar e o que a gente precisa medir ao longo desse percurso aí para que as coisas sejam resolvidas, né, em tempo real, vamos dizer assim. E aí que entra a questão, né, que nós temos que se dar conta que nem sempre as questões técnicas, né, elas são as mais econômicas. Então, nem sempre o ótimo biológico é o ótimo econômico. Muito do que eu coloquei aqui nessa palestra vem do livro do Antônio Chacre, dos conceitos que ele aplica no Instituto Integra, e entre outras coisas que a gente vem lendo, né? E dentro do benchmark que ele apresenta todos os anos, é bem nítido de ver assim, que as propriedades mais rentáveis, as top rentáveis, nem sempre, ou na maioria das vezes, não são as top produtivas, certo? Em cada item lá. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio, e é por isso que quem está envolvido na produção, quem está envolvido no operacional e no tático, né, tem que ter uma noção muito grande aí, tem que ter um engajamento muito grande com essa questão do negócio como um todo, conhecer o negócio como um todo. O negócio, a fazenda precisa estar na mão das pessoas, né, e precisa ter dados em tempo real. Então, como o Davi mostrou ontem, aquele sistema dele, tem outras pessoas que trabalham com isso também. Hoje, vários produtores têm na palma do celular, aí, né, na tela celular, o que está acontecendo dia após dia, né, que está sendo coletada a informação e transformada isso, coletados os dados e transformado isso em informação diária. Então, essa é uma questão importante. Os negócios, eles surgem também ao longo do ciclo. Dificilmente tu consegue, no dia zero de um ciclo, determinar todo o processo. E aí que entra a questão das estratégias, do planejamento, dos processos e da equipe que está envolvida nisso, tá? Então, vamos dar uma passada rápida aqui em alguns conceitos, né, dos 3 níveis da administração que eu venho falando. O estratégico, então, ele é definido geralmente pela alta administração, que no caso seria o dono da fazenda, né? Então, dentro desse conceito. O tático, ele é definido principalmente pela média administração, claro que em consonância com a alta administração, mas a alta administração é aquela que estabelece os objetivos, as diretrizes e as estratégias, né? E a média administração, que é os gerentes de produção, que a gente chama, né, que trabalham na parte da tática, é aqueles que têm vamos dizer, a incumbência de implementar as tecnologias, por exemplo, viabilizar a implantação de uma pastagem, uma adubação, um sistema de irrigação, um sistema de controle de dados dentro da fazenda, né, gestão de custos, toda essa questão, né? Então, coordenar essas tarefas, resolver conflitos do dia a dia, né? Isso é uma questão importante, assim, de quem trabalha na parte da gerência, porque ela tem que transitar desde lá do operacional até, né, o produtor, o dono, o empresário. E como eu falei para vocês, às vezes a mesma pessoa tem que cumprir essas 3 funções, esses 3 cargos. E o último nível, então, da administração, né, não menos ou até muito importante, que é daqui que sai todo, né, o resultado. De nada adianta nós termos uma clareza muito grande lá dos objetivos que a gente quer, aonde a gente quer chegar, se não conseguimos implementar isso e muito menos, né, tocar o dia a dia de uma propriedade. Então, o operacional, né, que aí entra
o pessoal de campo, aí que entra o pessoal, os responsáveis de campo, tipo um capataz, que vai coordenar a sua equipe, né? Nós temos que ter, então, uma questão aqui do treinamento dessas pessoas, da comunicação. O Davi falou isso ontem, e isso é muito nítido nas propriedades, né? A questão da comunicação. Existe uma lacuna muito grande do que se é decidido na alta administração, na parte estratégica, que as pessoas lá do operacional não entendem, às vezes, porque não conhecem, não são informadas. E aí, hoje, o que se chama aí de uma gestão mais compartilhada, vamos dizer assim, né? Cada um dentro do seu nível, mas conhecendo os outros, tem feito uma efetividade muito grande aí nos processos. Então, aqui, para exemplificar isso que eu venho falando, né? A cor azul é o nível estratégico, a amarela é o gerencial e o laranja é o nível operacional. Então, assim, quem está fazendo a parte do nível estratégico, ela tem que transitar no operacional e no gerencial, mas a maior parte do tempo, né, essa pessoa aí tem que estar focada no negócio, nas negociações, na compra, na venda, uma série de coisas aí que é importante. E que a gente vê muitas vezes produtores com uma boa escala, né, que acabam por costume, por hábito, se envolvendo muito com o operacional e não tem ninguém que faça essa parte da estratégia do negócio. E, infelizmente, às vezes, numa negociação de uma compra, de uma carga de adubo, de uma carga de aveia, é suficiente para pagar o salário do ano inteiro de uma pessoa lá que ele estaria fazendo um serviço que ele pode delegar para outros. Então, isso é um grande, assim, que a gente vê um grande problema dentro das propriedades, né? E que a gente pode chamar isso de uma definição de organograma, né? Cada um saber o que precisa fazer, qual é a sua principal atribuição. E isso não exclui, né, que aquela pessoa conheça a atribuição dos outros ou que participe da atribuição dos outros níveis, mas a principal atribuição de um dono é a negociação, é a estratégia toda do negócio. Mas ele precisa ir no escritório lá e ver como é que está sendo feito os lançamentos, a digitação, como é que o gerente está implementando, está conduzindo a propriedade, assim como ele precisa, muitas vezes, encilhar um cavalo, sair para o campo, revisar, né? Ou ter caminhonete, pedir para juntar o rebanho. Então, existe uma grande quantidade de possibilidades aí que a gente pode fazer, né? Mas cada um no seu nível. E aí o nível gerencial, que é o nível intermediário, esse tem o maior desafio, porque ele tem que se envolver mais no operacional para poder fazer toda essa coordenação, resolver os conflitos do dia a dia, né? Dar condições para o pessoal do operacional, e também ele precisa gastar um tempo da sua atividade semanal, né? Ele precisa gastar um tempo no planejamento estratégico, conversando com o dono, né? Conversando com a pessoa que está ligada aí no estratégia. Então, é um desafio grande, né? Quem trabalha nessa parte gerencial, quem está no meio de campo. E o nível operacional é o executor da tarefa, é o tratorista, é o campeiro, é o capataz, né? Então, o principal lugar dele é no campo, é na atividade fim. Ele tem que estar lá na condução do dia a dia. Mas para que esse funcionário seja eficiente, seja engajado, que tenha motivação, né, ele precisa saber o que o gerente pensa, o que o dono pensa como estratégia da fazenda, porque ele precisa se sentir parte desse processo, porque senão ele vai ser um mero executor de tarefas. E aí, isso é normal do ser humano, a gente cansa de uma rotina de ser um mero executor de tarefa, sem ter perspectivas aí de crescimento, do próprio crescimento da empresa, saber para onde a empresa quer ir. Claro que isso aqui tem muita resistência, né? Na questão operacional, tem muita resistência aí das pessoas não aceitarem as mudanças muito rápidas, né? Mas hoje em dia é o desafio, né, de quem é técnico, de quem trabalha nos níveis acima, de mapear a personalidade dessas pessoas, de saber como agir com cada um. Então,
cada vez mais aí essa parte humanística, né, de conhecer as pessoas, de entender elas, né, de estar perto delas, para poder ter uma maior aproximação, isso é importante. E todas as propriedades que a gente vê que trabalha bem essa parte, né, acaba tendo um êxito. Não é ser paternalista, passar a mão nas costas, né, é ter um foco no resultado, né, e fazer com que as pessoas aí estejam motivadas para que isso aconteça. Bom, e aí como chegar em níveis elevados, né, de informação e gestão? Então, de novo, me reportar a palestra do David ontem, é fantástica a forma como ele apresentou um produto da empresa dele, né, muito bem organizado, muito bem embasado, né. Então, hoje existe aí várias opções de tecnologia, né, que são utilizadas como ferramentas importantes na gestão. Então, cada vez mais o produtor tem que utilizar essas ferramentas, assim como ele tem que se preocupar bastante com a coleta de dados, né? Então, criar padrões de coleta, de procedimentos. Outra questão, assim, que é importante é que as coisas sejam auditáveis, né? Que a gente possa corrigir erros. Então, tem que ter todo um mecanismo aí de controle, né, para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma acurácia melhor, né, uma robustez maior daquela informação, daquele dado que virou informação, porque essa informação vai virar um conhecimento e esse conhecimento vai servir aí para tomar uma decisão, né, e essas decisões geralmente elas são financeiras, né? O principal mandatário de uma propriedade é o caixa, né? O resultado econômico não existe. Claro que tem que ter toda a questão da sustentabilidade, do respeito ao ambiente, ao bem-estar animal, às pessoas, uma série de coisas, mas o que manda ainda é o caixa, falando em sustentabilidade econômica de uma propriedade. As outras todas são importantes, mas essa manda no processo. E aí entra a questão, né, da parte de coleta de dados. Então, onde a empresa está? Como ela faz o uso da informação? A empresa não coleta dados? A maioria das empresas de pecuária de corte não coleta dados. Tá? Dados nenhum, a não ser o estoque de animais para informar para a inspetoria. Então, uma coleta mínima. Tem propriedades que fazem coleta de forma aleatória, por exemplo, quando colocam um animal numa pastagem, ou quando pesa os animais para vender, né? Então, é uma coleta de forma aleatória. Tem propriedades que coletam partes do processo, tipo, é mais fácil a gente acompanhar o ganho de peso dos animais do que fazer o controle de produção no gado de cria, que tem que anotar a data de parte, tem que identificar a vaca, identificar o terneiro, uma série de coisas, né? Então, tem propriedades que coletam parte do processo. Tem propriedades que coletam todo o processo produtivo, mas não tem um padrão para isso. E aí, quando a gente entra no ápice desse controle, é as propriedades que conseguem ter uma coleta padronizada, com formulários padrões, com checagem de inconsistências, né? E aí que esses softwares entram como uma grande ferramenta para isso, né? Hoje em dia nós temos, então, aplicativos já sendo utilizados na pecuária. Todo mundo é familiarizado com o celular, muito mais fácil, às vezes, um aplicativo no celular do que uma caderneta de campo, dependendo do tipo de pessoas que nós estamos trabalhando, do nível né, cultural e de instrução daquelas pessoas. A parte de armazenamento e processamento desses dados, né? Então, a maioria das propriedades isso é inexistente. Tem fazendas, tem propriedades que as anotações são em cadernos, né? A gente consegue resgatar, mas é muito mais difícil em agendas e cadernos, né? Muito mais difícil. Tem propriedades aí que trabalham com planilhas eletrônicas, com Excel, que é uma ferramenta de controle muito eficiente, né? Mas também hoje já tem propriedades aí com softwares, às vezes softwares comerciais, né? Que tem um pacote pronto, e aí tem propriedades que hoje têm softwares personalizados, tem sistema de backup, e tem uma série de outras ferramentas aí com a possibilidade de controlar dados. Uma coisa que é natural do ser humano, assim, principalmente quando a gente está no primeiro nível lá, que nada é feito, né? É que
não adianta a gente querer, às vezes, implementar numa propriedade que não coleta informação nenhuma, para uma coleta padronizada, para um software específico lá, né, para aquela fazenda, que as coisas não vão andar, são muito complexas. Então, nós temos que ir passo a passo, essa implantação de controles ela tem que ser feita passo a passo, né? Então, porque as pessoas precisam perder a resistência, perder o medo, criar o hábito, criar a cultura. Então, se conseguir passar de uma coleta inexistente para uma coleta de forma aleatória, aquilo vai despertando a curiosidade do produtor, aquilo vai tendo um costume dentro da propriedade e as coisas vão se tornando naturais. Isso é que nem dirigir, né? As pessoas não sabem dirigir, depois que aprende, se torna uma coisa automática, tá? Então, esse processo, esse estágio de pecuária, assim como é na questão da melhora dos indicadores, da produtividade, né? Nessa parte de controladoria, né, de utilização de dados, é muito mais importante ainda esse processo de evolução aos poucos aí, para a gente conseguir ter êxito. De novo, não adianta ter um estratégico muito bom, sabe onde quer chegar, se a gente não consegue implementar isso, né? Ou muitas vezes uma implementação de forma muito brusca aí pode gerar conflitos, gerar erros, gerar uma série de coisas. Então, isso tem que ser muito bem estudado, tá? E a mesma coisa é a tomada de decisão, né? A maioria dos produtores hoje tomam as decisões baseadas por experiência, né? Pelo feeling. Então, tem produtores que a questão de segurar gado gordo para vender em outra época, a questão de uma compra de uma ração, uma série de coisas aí, geralmente, né, as pessoas vão resolvendo as coisas pela experiência, sem ter muita informação. Tem produtores que, quando é necessário, buscam informação, e às vezes essa informação não está bem sistematizada e acaba tendo aí um tempo muito grande, né, entre a necessidade e a chegar a informação a esse produtor. Tem produtores que usam a informação de forma muito reativa, muito direta, assim, sem olhar, às vezes, para o sistema como um todo, certo? E aí, quando a gente começa a entrar num refinamento das tomadas de decisão, né, a informação começa a ser utilizada, que é o que a gente chama hoje de adubação de sistema, vamos dizer, né? No momento que tu começa a pensar no sistema, qual o impacto dessa tomada de decisão no aumento lá dos resultados finais, né? E aí que entra, então, numa decisão gerencial, né, que além de ser reativa para resolver o problema, ela sempre vai ser proativa, pensando em melhorar o sistema, baseada em dados, né, em planejamento, em o que já aconteceu para trás, em conhecimento de mercado, né, uma série de coisas. Começa a se tornar muito mais fácil, né? Então, quem está nesses dois níveis aqui são pessoas que têm uma maior tranquilidade, tanto para aceitar ou para rejeitar uma tecnologia, porque nem todas as tecnologias são viáveis, né? Nem todo aumento de produção é viável. Nem todo sistema, nem todo formato, isso eu vou mostrar para vocês depois ali nas planilhas, né? Que nem todo formato ele pode ser repetido ao longo dos anos, principalmente quando nós trabalhamos aí com variações de mercado, que nem esse ano, que a reposição está muito acima do valor do gado gordo, então você paga um ágio muito grande por um terneiro, né? Onde o preço dos grãos também está em desequilíbrio com o custo ou com o valor recebido pelo gado gordo, né? Então, muitas vezes nós temos que fazer alguma estratégia, né? Mudar um pouco os conceitos para que não se perca o principal foco, o principal objetivo, então, no sistema de produção, que é produzir com margem, ter lucratividade, ter sobra de dinheiro, certo? E evitar, principalmente, prejuízo. Geralmente, quem está nesses níveis mais abaixo aqui, né, são as pessoas os produtores mais vulneráveis aí, a ter prejuízo aí conforme as oscilações de mercado. Não consegue se proteger do mercado, certo? Não consegue mapear qual é o principal problema da fazenda, onde ela está sendo menos produtiva, onde é que está carreando mais recursos e retornando menos produto, né? Então,
a informação, hoje em dia, aí é a chave desse negócio. E aí, para que a gente consiga implementar isso de forma eficiente, né, nós temos que ter aí os padrões de processo. Então, o que é um padrão de processo, né? É um compromisso, é um documentado que ele é utilizado em comum e repetidas vezes, né? No mesmo lugar, por exemplo, se trocar um vaqueiro, lá se trocar um peão de campo, ele tem que saber o que ele vai fazer, ele não precisa ter alguém antes ali no intervalo que tem que mostrar tudo para ele, que precisa treinar de novo. Claro que isso, o acompanhamento é importante, mas esse treinamento tem que ser mais rápido possível e ele tem que ter onde se reportar, né? Ele tem que saber o que ele vai fazer. Quando a gente contrata um funcionário de campo, geralmente o pessoal, na maioria das fazendas, pensa, não, o homem, ele sabe andar a cavalo, ele é campeiro, ele sabe usar o laço, está resolvido o problema, eu preciso de um campeiro, certo? E muitas vezes não é assim, eu vou mostrar num slide aqui para frente. E a padronização, então, né, ela é a base principal da rotina. Uma fazenda, como qualquer outro negócio, para ser bem organizado, para ter previsibilidade das coisas, né, precisa ser padronizada. As operações, os processos precisam ser padronizados. E aí que entra a questão do treinamento, na aplicação de medicamentos, a questão do treinamento na questão da disponibilidade de pasto, né, para fazer os ajustes de lotação, e uma série de outros processos. Aqui eu trago para vocês, se tiver um pouco pequeno, mas eu vou falando, ó, é uma operação de campo de uma propriedade que adota, então, né, esses padrões de operação, onde aqui o principal processo é o processo do campeiro, do cara que vai recorrer o gado lá todos os dias. Então, ele sabe que ele tem que sair no campo, ó, que ele tem que ter os animais contados e revisados, ele tem que identificar problemas, ele tem que resolver problemas e ele tem que registrar esses problemas que foram resolvidos, tá? E ele também tem que estar em cima aí das alterações de lotação das áreas. Então, um campeiro, quando vai encilhar um cavalo, ele tem que definir qual é a área que ele vai recorrer hoje, para não sair de forma aleatória. Isso tem um padrão também de operação, né, que ele vai ter que definir ao longo da semana quais as áreas tem que recorrer. Se ele vai revisar uma área, a primeira coisa que ele tem que saber é quantos animais tem naquela área, naquele potreiro, quantas pessoas funcionários que vão a campo e não sabem quantos animais, não sabem quantos hectares tem a área. Então, ele tem que providenciar sua montaria, encilhar, conferir se tem agulha, se tem remédio, né, se está com o laço, se tudo está em dia, né? Chegando lá no campo, ele tem que fazer a contagem geral dos animais, ele tem que fazer a revisão individual dos animais. Se ele detectar problema, né, ele tem que providenciar o tratamento ou pedir ajuda, né, observar a condição corporal, condição do pasto, né, revisar cerca, saleiro, lixo no campo. Então, para ver assim que um campeiro hoje precisa fazer uma série de coisas, como está escrito aqui. Claro que depois de tudo isso acertado, treinado e monitorado ao longo do tempo, isso é uma coisa natural. Ele não precisa ler um padrão de processo para encilhar um cavalo. Ele não precisa ler lá um padrão de processo para fazer uma contagem com gado. Só que ele precisa ter em mente, ele precisa estar constantemente sendo cobrado que isso é necessário. Tá? Então, é a padronização. Se ele sai da propriedade e entra outro funcionário, né, ele vai seguir esse mesmo protocolo, essa mesma rotina. Então, isso é muito importante da gente fazer essa rotina, né, dentro das fazendas. Bom, vou passar agora, então, aqui para alguns indicadores, que é outra questão importante, né, dentro de onde nós estamos e onde queremos chegar, né, nós temos que ir medindo, ter alguns indicadores aí para poder chegar nos objetivos. Então, existem indicadores de rebanho, né, indicadores gerais de rebanho, que eu vou explicar depois. Existem indicadores que são específicos para cria e outros para recria e engorda. Também existem indicadores importantes aí para a equipe, né? E esses indicadores é que vão definir treinamentos, definição de processo, né? Principalmente que as pessoas tenham clareza das suas atribuições e das suas atividades.
experimentem chegar numa fazenda e perguntar para cada um o que ele faz, qual é a sua atribuição, certo? Para ver o que as pessoas respondem. Então, na maioria das vezes, não sabem, né? Então, por isso que é importante ter um organograma que as pessoas saibam com clareza o que elas precisam fazer. Toda propriedade tem uma hierarquia, tem um dono, né? Pode ter um gerente, pode ter um capataz, e esse capataz vai ter lá os seus funcionários que ele coordena. Como eu disse para vocês, o dono pode ser tudo isso, dependendo do tamanho da propriedade. Aí o processo fica mais fácil. Se ele é bom, vai dar certo, que depende só dele. Se ele é ruim, ele vai quebrar e depende só dele também. E nós temos aí alguns indicadores financeiros, né? Custo de produção é um indicador, né? Fluxo de caixa é um indicador que é o mais importante, né? Então, a propriedade, né, ela tem uma gestão financeira aí que é importante, as entradas e saídas de dinheiro, e o valor da venda, né, dos produtos, que é onde sai a receita, mas que, infelizmente, aí, né, não temos como modificar isso muito, né, a não ser na diferenciação do que se produz, tá? Bom, então, indo para os indicadores gerais de rebanho, né, os principais indicadores para a gente chegar numa análise final é ter o estoque inicial, o inventário do rebanho, né, então, o estoque inicial em cabeças e principalmente em quilos. Quantos quilos de bovinos eu tenho na propriedade? Se não se pesa todos os animais, nós podemos pesar por amostragem ou podemos adotar valores médios aí para cada categoria, né? Claro que o refinamento maior é uma pesagem anual, vamos dizer assim, de todo o rebanho ou de parte do rebanho e adotar os valores médios. Nós temos que também fazer o estoque final da safra, né? E aqui falando em safra, né, pessoal, a safra usual da bovinocultura de corte, da agricultura, é diferente do ano normal. Então, nosso ano agrícola, nosso ano pecuário, geralmente ele é de 1º de julho a 30 de junho, porque pelas variações daí de épocas é onde a gente consegue ajustar melhor, né? Tipo as safras de parição, que não tem assombreamento de uma safra para outra, né? Então, quando nós fizemos a avaliação do estoque inicial de uma safra, também já é a avaliação do estoque final da safra anterior. Então, isso não é difícil de fazer, né? Aí a questão dos nascimentos, geralmente é mais difícil, né? Da anotação, das quantidades de animais nascidos, das compras de animais, propriedades que compram animais, das mortes, né? As perdas são tão importantes de medir como a produtividade, porque às vezes essas perdas elas estão levando grande parte da lucratividade da pecuária. Então, as mortalidades, identificar por quê, né? O que está acontecendo, qual é o principal a principal causa, né, dessas mortalidades, e as vendas de animais. Então, no momento que a gente faz esse balanço aqui, né, nós conseguimos chegar em outros dados, por exemplo, produção de quilos na fazenda, produção de quilos por hectare, ganho médio diário global, né? Então, no momento que a gente tem a área de pecuária e nós temos todo esse balanço do estoque, né, nós chegamos aí no quantos quilos de peso eu produzi por hectare, né, que seria o desfrute, quantos quilos eu vendi, né, para fora, que seria a taxa de abate ou a taxa de comercialização. Às vezes, se um rebanho está estável, a taxa de desfrute e a taxa de abate é a mesma, mas muitas vezes o produtor pode vender mais, ter uma taxa de abate maior do que ele produziu, e o rebanho começa a diminuir, o seu estoque começa a diminuir. Ou muitas vezes propriedades em expansão aí, ou que começam a investir em adubação e possibilita ter uma maior taxa de lotação, o produtor pode reter, então, parte do estoque, né, do que foi produzido e vender menos, ter uma taxa de abate menor do que a taxa de desfrute, certo? Então, isso tudo são questões aí que nós temos que monitorar, né? E aí, do que é mais importante hoje que a gente vê nessas questões macro, né? Além da questão aí da taxa de desmame, né, do rebanho de cria, é o ganho médio diário global
né, do sistema de produção e as taxas de lotação, porque quanto mais animais eu tiver por área e esses animais estiverem produzindo bem, ter um bom ganho mediário, é onde nós vamos ter, então, uma maior produtividade aí por área, certo? Então, isso precisa ser medido. E não tem uma complexidade tão grande de se medir esses indicadores. Na parte da cria, é onde eu vejo, sim, que existe a maior dificuldade em termos de controle, né? Nós precisamos ter uma identificação das vacas, né? As vacas precisam ter nome, precisam ter número, né? Então, aqui entra os indicadores de prenhez, de aborto, de partos, né? As taxas de desmame, a mortalidade até o desmame, o peso ao desmame desses terneiros, né? Então, esses índices aqui, ó, eles são índices que vão compor o principal indicador, para mim, do gado de cria, que é quantos quilos nós produzimos de terneiros por vaca acasalada. Não por vaca que pariu e desmamou, mas por vaca acasalada. Porque o rebanho de cria, ele é uma estrutura muito grande, que demanda de bastante recurso, que demanda de bastante alimento. Se vocês transformar em quilos, um rebanho de cria tem mais de 50% dos quilos de um sistema de produção de ciclo completo, né? São animais adultos menos eficientes. Então, saber quantos quilos de terneiro essa matriz produtiva toda está produzindo é de fundamental importância. Esse é o principal indicador de um sistema de cria e que vai alavancar aí o resto do sistema pecuário. Tá? Então, para exemplificar aqui, né, para a gente ver a magnitude disso, né? Então, nós temos uma indústria que tem 100% da sua capacidade e que nós precisamos naturalmente conviver com perdas ao longo do processo. Então, lá, quando nós iniciamos com 100% de vacas entouradas ou acasaladas, né? Uma parcela delas lá, 20%, geralmente já fica falhada. Pode ser mais, pode ser menos. Estou trabalhando aqui com um valor, seria um valor mínimo ideal, né? Depois da prenhez, nós temos os abortos, né? E aí também estou trabalhando aqui com um valor pequeno, valor que deve ser o ideal, mas muitas vezes existe aí altas taxas de aborto, que as pessoas nem sabem, né? Tem produtores que não fazem estação de monte, não sabem nem qual é a taxa de prenhez anual, né? Pessoas que não descartam vacas falhadas, e tem produtores aí que não medem, né, das vacas prenhas quantos que pariram terneiros vivos, né? Então, geralmente, essa diferença entre o diagnóstico de gestação e o parto, que a gente chama de perdas pré-parto, elas não deveriam ser maior do que 5% de perdas. Então, 5% de 80 é perder aí 4 prenhez, né? E depois nós temos o foco principal do sistema de cria, que é onde é a entrega do produto, é o desmame. Então, o ideal é que não ocorra uma mortalidade maior do que 3%. E se tudo isso andar bem, então nós conseguimos aí uma taxa de desmame na volta de 74%, 75%, para ver que nós estamos trabalhando, né, com uma perda de 25%, de 25 matrizes ao longo do processo, e falando que tudo está andando razoavelmente bem, para não dizer bem, né? Então, depois nós temos, além da percentagem de desmama, né, nós temos a questão de desmamar um terneiro viável, um terneiro bom, um terneiro pesado, e isso está relacionado com o ganho mediário desse animal do nascimento ao desmame. Então, se desmamar um terneiro de 450 quilos, aquela vaca está desmamando 30%, 33% do seu peso. Se ela desmamar um terneiro de 210 quilos, a mesma vaca lá vai estar desmamando 47% do seu peso, né? Então, aí que entra nessa questão técnica, né, que é muito importante o planejamento forrageiro, os objetivos, as metas, se usa creep feeding, se entora mais cedo para as vacas parirem uma pastagem, se suplementa, se usa IATF, se o gado tem potencial de colocar um touro de melhor mérito genético, né, pela questão ambiental. Então, tem uma série de componentes aí que é difícil ter uma receita única para isso, né? E isso é o grande diferencial também da atuação técnica, que as pessoas tenham essa bagagem e consigam resolver esses problemas dentro das propriedades. Uma coisa é a sistematização do processo,
tudo isso que a gente está falando está relacionado com a sistematização. A outra coisa é a consistência de conhecimento que aquelas pessoas que estão envolvidas no processo, sejam os donos, sejam os consultores, sejam os técnicos, tem que ter aí para transformar essa sistematização em produtividade. E são as coisas do dia a dia, né? E que é difícil de fazer uma receita única para isso. E é onde tem maior variabilidade. E aí chegamos, então, no que para mim é o principal indicador, aí, o principal índice a medir num sistema de cria, que é a produtividade, né? Número de quantos quilos de terneiros produzidos por vaca acasalada. Então, por exemplo, num sistema extensivo, aí, sem ajuste, lotação, sem aquele que o pessoal desafia demais os animais, né? Nós podemos ter 50% de desmame e 130 quilos. A minha matriz produtiva lá, as vacas vão estar produzindo, em média, 65 quilos de terneiro. Se eu tenho uma vaca por hectare, é a produção por hectare ano de 65 quilos de terneiro. Se eu trabalhar com aumento na eficiência reprodutiva das vacas, né, e chegar a 75% de desmame com 210 quilos, eu já passo aí para quase 160 quilos de terneiro por vaca. Se eu consigo, além disso, aumentar a lotação por melhorias aí, por melhoramento de campo nativo, por introdução de outras espécies, ou uso de outras pastagens mais produtivas, né, tem uma série de possibilidades, eu posso trabalhar, né, com mais vacas por hectare, e aí eu ter uma produtividade de terneiro por hectare muito maior do que uma produtividade de terneiro por vaca acasalada. Eu tenho 1,5, 2 vacas, 3 vacas por hectare. E essa é a grande busca hoje, né? É aumentar a lotação do rebanho de cria e aumentar a produtividade individual das vacas. E aí nós chegamos, então, nos indicadores da recria e da terminação, né? E aí, quando a gente trabalha com recria e terminação, nós estamos falando bastante de ganho médio diário, né? E esse, para mim, é o principal indicador, né, que a gente tem que buscar dentro de uma recria e terminação, é o ganho médio diário, é ele que determina, né, uma menor permanência dos indivíduos na propriedade, é ele que determina o maior peso ao desmame, né? A taxa de lotação, quando nós estivermos trabalhando com gado a pasto, principalmente, né? Então, a taxa de lotação, quantos animais eu consigo colocar por hectare e que esses animais estejam ganhando peso, né? Não adianta a gente superlotar uma área e ocorrer perda de peso, por isso que o ganho médio diário é o principal indicador aí, né? Uma forma de organizar isso é trabalhar com peso-alvo em determinada idade, por exemplo, 40% do peso adulto ao desmame, né? O tempo de permanência de um boi na propriedade, se ele vai ficar 1 ano, se ele vai ficar 2 anos, se ele vai ficar 3 anos, é importante estar relacionado com o ganho médio diário, né? A conversão alimentar, geralmente, ela só é passiva de medir em animais confinados, né? Mas baseado nesses conceitos, a gente sabe que animais jovens, eles têm uma conversão alimentar muito melhor, muito mais eficiente do que animais mais velhos, então só isso já leva a pensar em trabalhar com redução da idade de abate, né? Ter altos ganhos o mais cedo possível para esses animais. Claro que existe uma variabilidade animal, uma variabilidade genética, né? E isso é a grande busca hoje dos programas de melhoramento genético, avaliar, além do potencial de ganho de peso, avaliar a conversão alimentar dos animais, né? Como o nosso sistema no Brasil de pecuária é muito mais a pasto, né? Isso é uma medida difícil de ser feita. A mortalidade aqui, ela é muito importante de ser medida, mas naturalmente a mortalidade de animais jovens ou de animais adultos já é bem menor do que os animais pré-desmame, né? Então, mas mesmo assim, nós temos que estar em dia aí com toda a questão sanitária, toda a questão aí que envolve isso para evitar as mortalidades. E uma questão importante econômica que serve para qualquer categoria aí é o desembolso cabeça a mês, né? Então, por exemplo, se a gente tem lá programado que um boi precisa ganhar 15 quilos por mês, lá, meio quilo por dia, né? Nós temos que ter lá o desembolso dele, quanto que se gastou para produzir esses 15 quilos mensais aí, né? E aí o ideal é
o pessoal fala que não se deve passar de 70% do custo de produção, né, de todo o custeio. Bom, então aqui para exemplificar um pouco, né, que é a questão de enxergar o animal, né, que o animal nasce lá com 8% do peso vivo, 40 quilos em média, um terneiro oriundo de um rebanho de 500 quilos de peso de abate, né, e que nós temos um caminho para chegar até 500. Então, nós temos 460 quilos que precisam ser depositados nessa carcaça até cumprir o objetivo. Eu sempre chamo isso da construção do boi. Então, nós temos na fase da cria lá, que é o período de 205 dias, nós temos que depositar 160 quilos, em média, na carcaça de um terneiro. Ele nasceu com 40 e precisa ser desmamado com 200 quilos, né? E depois, na fase da recria, nós temos que depositar mais 35 pontos percentuais aí, né, dos 500, que daria lá 175 quilos. Se nós vamos trabalhar aqui como exemplo um boi de 22, 24 meses, nós temos aí num ano o prazo para depositar esses 175 quilos, que vai dar um ganho médio diário de 480 gramas. Para ver de novo aqui, ó, esse é o núcleo central do foco, ó. Os animais precisam ter bons ganhos médios para chegar no final de um período de dias lá com o peso alvo, né, que nós projetamos. De novo, nós temos um rebanho que existe a variabilidade animal, a variabilidade genética, mas no momento que a gente vai mapeando isso aí, que entra as identificações individuais, que hoje está muito mais fácil de controlar isso com os brincos eletrônicos, né, com as balanças digitais, com os leitores, né, e então a gente consegue ver a média de ganho de peso e consegue mapear lá os animais que são fora da curva, principalmente os que estão ganhando pouco, e consegue tomar uma decisão aí, traçar uma estratégia diferente. Então, nós precisamos saber o ganho médio diário em cada fase. E aqui é como o Davi falou hoje, né? Tem vários cenários ao longo do ano que a gente precisa traçar. Então, fazer lá o planejamento de verão, planejamento de outono, planejamento de inverno, planejamento de primavera. E, às vezes, nós, com o mesmo estoque em quilos, né? Mas como ele é oscilante, e os objetivos das categorias também, elas variam muito ao longo do ano, né? Tem que ter vamos dizer assim, uma visão muito grande de pecuária, uma visão de onde quer chegar, né? E tem que ter um nível de organização, quando se trabalha principalmente em ciclo completo, para que a gente consiga atender todas as categorias que nós temos numa propriedade, que pode ser de 7 até 10 categorias, dependendo aí da idade de abate. E aí nós vamos para os indicadores de equipe, né? Então, hoje tem as teorias que falam aí que a relação funcionário de campo com total de funcionários, o que seria o total de funcionários? O pessoal do escritório, os técnicos, assim por diante, não deve ser acima de 50%, deve ter mais gente no operacional, senão, como diz o ditado, fica muito cacique e pouco índio para ser mandado, né? Então, o ideal aí é que a maior parte, 2/3 dos funcionários estejam no operacional, até para não causar um inchaço na empresa, né? A relação de cabeças de gado por funcionário de campo, quanto maior, melhor, porque dilui custo, né, de desembolso por cabeça, lá por mão de obra. Tem propriedades que trabalham com 500 até 700 animais, só que aqui tem que ter um ponto de equilíbrio. Só é viável aumentar o número de animais por funcionário se, né, a relação lá dos índices produtivos e dos controles de perdas não se modifiquem. No momento que eu aumento muito o número de animais por funcionário e começa a ter uma maior mortalidade, uma redução no desempenho, né, é sinal que isso não está correto. E aí, quando a gente vai ver na conta lá desses sistemas mais intensivos, né, o custo da mão de obra ele participa bem menos aí com o custeio, com a formação do preço do boi. Isso eu vou mostrar para vocês depois também. Então, aqui o desembolso está relacionado com essa relação. O faturamento por funcionário, então, é uma medida lá que a gente divide a receita bruta por todos os funcionários da fazenda, aí entra o pessoal do escritório, entra os gestores, né? Uma questão importante a se tratar sempre nas propriedades, e aqui no Rio Grande do Sul isso é cultural, né? É a questão da rotatividade do tempo médio de contratação.
Então, propriedades que trocam muito de funcionário, tem funcionários sempre jovens que duram pouco tempo na empresa, menos de 4 anos. Isso não é saudável, né? Porque todo o treinamento que a gente investe nas pessoas, toda a demanda que a gente precisa que elas façam lá para que as coisas andem de forma ajustada. Então, a rotatividade mínima é importante, porque nunca a gente vai ter funcionários 100% engajados, funcionários 100% competentes. Então, a troca de alguns funcionários é importante, ela dá uma renovada, né? Dá uma reorganizada no processo, mas uma rotatividade muito alta aí também não é desejada, certo? E a outra questão que também a gente vê muito aí, e que ela serve para contratação, pela capacidade da contratação que as pessoas procurem, é o posicionamento salarial das propriedades em relação a outras. Então, geralmente o pessoal paga o salário seco, como você diz lá, o salário que tem no sindicato do município e ainda desconta todas as questões. Então, tem propriedades que trabalham com plano diferente de salários, com plano de bonificação, né, desde que sejam atingidas as metas e assim por diante. Então, um maior salário gera uma capacidade de contratação. Condições de trabalho, condições de pagamento, perspectiva de crescimento dentro da propriedade gera uma capacidade de manutenção das pessoas, né? De funcionários com bastante tempo de empresa. E os indicadores financeiros principais aqui é a saúde financeira e econômica. O que é a saúde financeira? É a capacidade que uma empresa tem de gerar caixa, de ter dinheiro disponível, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, para que isso seja sustentável ao longo do tempo, né, que é a saúde econômica, eu posso muito bem vender uma parte do meu estoque e gerar caixa. Eu vou ter uma condição financeira boa. Só que no próximo ciclo, no próximo ano, né, eu vou ter menos animais para vender, eu tenho menos animais em estoque. Então, a saúde financeira e econômica é quando a gente consegue manter um rebanho estável, né, equilibrado, e ter capacidade boa de gerar caixa. Tá? E aí, alguns conceitos falam aí que a gente não deve gastar mais do que 50% com... a gente deve gastar mais de 50% com insumos, com custos variáveis. Então, o grande problema é quando as fazendas gastam muito com custos fixos, 50%, 60%, 70%, com custos fixos, com custo de arrendamento, com mão de obra, com essas coisas que são fixas, com impostos, né? Que tá com manutenção de benfeitorias, que está ali na propriedade dependente do número de animais, tá? E uma outra baliza que você tem aí para uma saúde financeira e econômica é que a gente não deve gastar, ou devemos gastar menos de 70% do valor do quilo produzido, ou do quilo vendido, tá? Para ter uma margem aí de 30% do operacional, certo? Isso principalmente quando nós trabalhamos com recria e terminação, que é necessário que pagar um ágio pelo terneiro. Então, geralmente, aqueles 200 quilos que a gente compra de um terneiro, ele vem pelo um valor acima dos 200 quilos que a gente vende aquele animal gordo. Isso se chama de ágio. Isso é um custo de produção, né? Ele acaba sendo diluído. Então, nós temos que ter uma margem boa no quilo produzido, né? Para aguentar esse ágio, aguentar esse sobrepreço da reposição e ainda ter uma lucratividade dentro da fazenda. E o resultado gerencial, né, que é importante da gente medir, é as receitas menos as despesas, mais a variação do estoque. Para ver aí, e a gente busca geralmente, nesse resultado gerencial, aí, valores entre 15% e 20%, né, porque aqui está o ágio já descontado. Então, em resumo, né, os resultados que a gente busca da operação em relação ao patrimônio é 30% do valor do custeio por quilo produzido, 13% de margem sobre o valor do rebanho que tem na propriedade, 10% se a gente considerar o rebanho em máquinas, e uma sobra aí de 3% se a gente considerar o patrimônio total, que isso cada vez mais, né, com o aumento, com a valorização da terra, está pressionando o pecuarista a ter que aumentar a produtividade e a lotação das áreas, né, se reinventar, porque o fator terra está pesando muito na rentabilidade. Então, quando a gente coloca esse custo de oportunidade na jogada, né,
tem muitas propriedades que vêm para o negativo aqui, e isso é importante. Bom, então agora eu vou passar para fazer uma simulação para vocês de uma produção intensiva. Isso aqui é uma propriedade, eu vou pegar dados dessa propriedade. Como eu falei para vocês, eu modifiquei ali as quantidades da área e coisa, né? Mas os dados produtivos e de custeio, né, por animal são reais. E aí, quando a gente entra numa propriedade, né, que a gente precisa fazer essa gestão, esse planejamento, né? Então, para ver toda a questão, assim, que tem que ser organizada, né? Então, nós temos uma gestão técnica da produção, que envolve todo mundo no processo, a compra de animais, o protocolo sanitário, a suplementação, o uso de aditivos nas dietas, adubação de pastagens, a gestão de custo, né? Análise dos custos, redução de custos, né? Então, você fala muito em redução de custos aí por comprar o mínimo possível de coisas prontas, né? Então, fazer o máximo possível de formulações dentro da propriedade, principalmente quando nós intensificamos o processo, e, né, que o gestor lá, que a pessoa que esteja na ponta lá, tenha uma eficiência grande aí e um planejamento na questão da comercialização, né? Que consiga vender o seu produto nas melhores épocas do ano. E isso está relacionado com todo o foco produtivo, com todo o desempenho, né, para a gente conseguir entregar o animal na época planejada. E aí, quando a gente fala da compra aqui, nós falamos de padrão racial, de determinação de faixa de peso, né? Se eu compro um terneiro de 200 quilos ou compro um de 300? Se eu comprar de 300, eu vou pagar mais ágil. Então, o ideal, vamos dizer assim, para quem tem comida mais barata, seria comprar um terneiro o mais leve possível, desde que ele consiga sair no prazo estipulado. Então, esse é o ponto de equilíbrio, né? A distância da fazenda, o frete, a comissão, né, que vão determinar o custo final e qual o ágio aí que a gente deve pagar na compra. Então, assim, não tem uma receita também, mas o preço histórico aí é de 10% a 20% que deveria ser pago no animal de reposição. Hoje está de 20% a 40%, né? E isso vai estar inviabilizando e vai inviabilizar muitos sistemas. O ano que vem, na minha visão, assim, vai ser um ano que o pessoal vai amargar prejuízo aí por não ter feito esse planejamento de forma adequada, né? E eu vou mostrar isso para vocês depois ali. Então, é muito sensível quando nós trabalhamos num sistema de produção que a gente busca altas lotações, altas produtividades, porque tem um custo muito grande, né? Tem um custeio muito grande por área. Toda a questão sanitária, as verminoses, carrapatos, doenças respiratórias, doenças que causam morte súbita, da cisticercose, que dá condenações de carcaça, e aquelas doenças silenciosas, né, como o facíola hepática, que a gente não enxerga o animal doente, e como as aflatoxinas, quando se usa a ração, que é necessário aí ter um controle, né, que são os sequestradores aí de desempenho, vamos dizer assim, tá? E a parte da gestão de custo, nas formulações, qual é o ponto de equilíbrio na adubação de pastagens, né? A gente tem que saber que em sistemas mais intensivos nós temos os custos variáveis maiores que os fixos, o alto custeio por hectare, né? Às vezes trabalha aí com 30, 40 mil reais de custeio por hectare pela alta lotação, né? Contando o valor dos animais junto, né? Cuidado com as margens, né? Então, nós, como se gasta muito, tem que produzir bastante, ter bastante animais na área para garantir margem. E todas as estratégias de simulação. Certo? Tudo certo daqui, pessoal? Posso seguir adiante? Agora eu vou... Tudo certo, professor. Pode seguir. Agora eu vou projetar umas planilhas. Tá aparecendo aí nos meus slides para vocês? Isso, está aparecendo a planilha de simulação. Tá, então eu vou ter que tirar o compartilhamento aqui. Compartilhar de novo. Agora eu vou compartilhar a tela toda porque eu tenho 3 planilhas aí para mostrar para vocês. Tá aparecendo uma planilha que fala ali sobre redeterminação. Isso. Tá. Então, essa planilha, o que é aqui? Ela é um calendário sanitário, ó, tá? Então, para mostrar assim, isso aqui tá numa propriedade, lá tá pendurada no galpão, na mangueira, em todos os lugares, né? Então, é uma planilha que ela é
calendário, né, que ele organiza, além da questão sanitária, alguns manejos, ó. Então, por exemplo, o protocolo de entrada dos animais, né, marca, sinal, brinco, né, tratamentos lá já preventivos e curativos, né, ensinar os animais a consumir ração, aprendizado com cerca elétrica. Então, nós temos aqui distribuição ao longo do tempo, né, isso aqui é uma propriedade que compra terneiro e vende no vírus até 18, 20 meses, de todas as pesagens de acompanhamento, né, o período que é utilizado com pastagem de inverno e o período que é utilizado com pastagem de verão, que no caso aqui é Tifton, né? Então, todo o protocolo sanitário e de manejo alimentar está nessa planilha, tá? Depois, né, nós temos uma segunda planilha, que é também uma planilha dessa propriedade, que ela avaliou aqui, num ciclo anterior, qual foi o desempenho dos animais. Então, essa propriedade dentro da simulação aqui está com 250 hectares de azevém, certo? E com 60 hectares de pastagem de Tifton, uma parte irrigada. Então, assim, ó, isso aqui são dados reais, né? Onde se trabalhou com uma lotação de 3 terneiros no ciclo passado, no ciclo 19-20, desculpa, 20-21, né? E que agora eu vou projetar para vocês o que vai acontecer no ciclo 21-22 dentro dessa propriedade. Então, o potencial ali foi 3 terneiros por hectare, né, na pastagem de inverno, entraram com 211 quilos, saíram com 323, lá um ganho lá de 112 quilos em 140 dias, certo? Depois, na pastagem de Tifton, a permanência média dos animais foi de 193 dias, um peso de abate lá de 473, então entraram no Tifton com 323 e saíram com 473, 150 quilos de ganho em 193 dias, onde deu um ganho médio global aí do sistema nessa safra de 799 gramas por dia, né? E uma permanência média na propriedade de 334 quilos, tá? Desculpa, 334 dias. Então, esse é um resultado, né, de um ano anterior, e agora eu vou colocar esse resultado, essa projeção, dentro do custo que modificou muito esse ano, dentro do custo de reposição, do custo da compra de insumos, né? E a gente vai simular algumas coisas para ver a sensibilidade que tem esse sistema. Então, aqui que entra toda a parte principal de um planejamento, né, pessoal? Que é a orçamentação desse planejamento e as metas, né? Que geralmente as metas são baseadas em históricos anteriores ou num conhecimento técnico, na transferência do conhecimento científico para um conhecimento, né, mais empresarial aí, de aplicação direta. Vocês estão enxergando a planilha que diz orçamento aqui? Sim. Tá. Então, aqui, baseado naquele plano sanitário lá, a gente quantifica, né, todos os insumos por animal, né? Então, as vacinas, os vermífugos, os carrapaticidas, os medicamentos para tristeza parasitária, né? E chegamos aí um custo por animal, né, para o ano de 2021-22, a safra 21-22, que iniciou 1º de julho de 2021, uma projeção aí de gastar R$ 62,00 por cabeça durante esse ano. Aí nós entramos, essa propriedade que eu estou falando para vocês aqui, ela tem uma fábrica de ração, ela produz aveia, produz milho, né? Claro, quando ela transfere a produção agrícola para a pecuária, para a fábrica, ela bota preço de mercado, né? E a projeção, então, lá da dieta esse ano está em R$ 1,35, né? Com um gasto aí de mais ou menos R$ 1.000 por novilho, né? Somente de ração, para que ele cumpra aí esse ganho aí de 280 a 300 quilos dentro de um ano. Depois nós temos as pastagens de inverno, né? Então, a projeção, custo da hora máquina, custo do arrendamento, que é colocado um custo de oportunidade, então, lá de 2 sacos de soja por hectare por ano, né? Custo da ureia, de 200 quilos de ureia, custo de semente, chegando a um custo por hectare aí de R$ 1.180 por hectare, né? Que dentro da possibilidade da fazenda lá é rateada em 3 terneiros por hectare, certo?
Então, que nós temos... Aí que entra a questão, né, que o Davi falou ontem, dependendo do nível de adubação, tu vai ter uma maior ou uma menor disponibilidade de áreas, ou uma necessidade maior ou menor de áreas aí para suprir aí essa necessidade. Aqui nós estamos trabalhando com 720 terneiros em 250 hectares. Depois nós entramos na pastagem de verão. Então, como eu falei para vocês, essa propriedade, ela trabalha com azevém e aveia no inverno, né, com 250 hectares, e no verão tem 60 hectares de tífito, onde 70% da área tem irrigação, seja por pivô, seja por gotejamento. Então, nós temos que levantar todos os custos necessários da área de verão. Então, hora máquina, custo de arrendamento, se coloca 8 sacos de soja por hectare, que é uma área que poderia ser lavoura, fungicidas, inseticidas, né? As pastagens de verão dão muito problema de cigarrinha, de lagarta, então tem que ter no mínimo 3 aplicações ao longo do ciclo. Quando se trabalha com altas lotações, nós temos que ter aí uma alta adubação, porque existe uma extração de nutrientes, por mais que tenha a reciclagem, mas a extração é grande, porque a produtividade é alta. Então, essa propriedade trabalha aí com, em média, com 400 quilos de cloreto de potássio. Aqui é superfosfato triplo e não simples, com 400 quilos, certo? Para aumentar os níveis de fósforo. Aqui era o simples mesmo. E mais 400 quilos de nitrogênio, que geralmente a relação para adubação de pastagem de verão é mais ou menos de 1 quilo de ureia para 1 quilo de cloreto de potássio, certo? Claro que isso é baseado em análise, todos os anos pode mudar um pouco, mas aí tem que chegar num valor médio. Então, para vocês terem uma ideia aqui, né, nós chegamos aí a um valor médio por hectare de R$ 6.320 por hectare só de insumos da pastagem, né? Só que nós conseguimos, pelo histórico dessa propriedade, trabalhar com 12 novilhos por hectare. Então, o rateio por novilho, né, por uma quantidade grande de novilhos, certo? E aí que entra a questão da lotação, porque se nós colocarmos essa quantidade de insumos, né, e o custo está feito antes do processo terminar, né, se nós não conseguirmos atingir uma lotação, né, nós vamos ter que fazer o rateio por menos animais, e isso pode tornar o processo antieconômico. Então, aí que entra o pivô central como uma estabilidade do sistema, né? Principalmente nos anos de seca, nos anos que chove, às vezes nem liga o pivô, mas ele é uma estabilidade do sistema, porque precisa ser rateado esse custo por uma quantidade grande de animais. Aí os custos relacionados com mão de obra, a propriedade tem 3 funcionários, né? Então um custo lá de 100 mil por ano, e a compra, né, dos machos aí, então tem que comprar terneiros de 200 quilos, esse é o ponto de equilíbrio que foi achado na propriedade lá, né, para conseguir botar os 280, 270 a 300 quilos em 365 dias, né? E aqui a gente vai fazer uma simulação agora de 720 animais. Então aqui está todo o plano, né, o planejamento da safra 21-22, com o orçamento já, né, então com as quantidades de insumos e com o orçamento desses insumos. E aí nós chegamos na formação de preço do boi, certo? Então, esqueça essa parte do vermelho para baixo aqui. Então, aqui é a formação de preço do boi, ó. Só para compra desse terneiro, né, nós gastamos praticamente 55% do custo de produção. Então, esse novilho aqui nessa simulação está custando R$ 4.760, tá? R$ 2.600 foi só para a compra do terneiro, para reposição. R$ 1.022 foi de mineralização e de suplementação, isso corresponde a 21,5%. Então, em duas contas, aqui nós já temos 76% do custo de produção. E aí, quando nós colocamos a pastagem de verão, ela corresponde a 11% do custo de produção. E a de inverno a 8,6%. Então, com nutrição e com a compra do terneiro, nós chegamos aí a 95,7% do custo de produção. 3% para a mão de obra e o sanitário somente com 1,3%. Por isso que a gente não pode, né, economizar nessas questões sanitárias. Aí, assim, onde dá mais impacto um aumento ou uma redução de custo de produção? Primeiro, numa compra melhor, né? Depois, numa compra de produtos, uma redução do custo da ração,
Esse é onde se causa mais impacto. Então, é aqui nessas contas, na compra de animais e no uso de suplementos e de adubação que nós temos que mexer, porque aqui está o maior diferencial, certo? E aí eu vou fazer uma simulação para vocês, pessoal, dos principais fatores de produção que está em azul aqui, ó, que vão mexer na lucratividade, certo? Do novilho. Então, a primeira questão que pode mexer na lucratividade do sistema é a compra. Esse ano tem gente que comprou terneiro a R$15. Então, se dentro desse planejamento que eu estou fazendo, eu comprei um terneiro a R$15, ele ganhou o valor, o ganho histórico do ano passado, e eu vendi esse boi a 11, como está agora, certo? Eu vou ter um prejuízo aí na ordem de R$15 por boi, por ter pago R$15 um terneiro, tá? Mas agora, se eu pagar 15 num terneiro e esse animal ganhar 1 quilo por dia, né? Olha como muda sensivelmente, dá uma diferença de quase R$750. Então, assim, ó, a compra do gado, esse ágil, né? Ele é um valor importante, né? Então, se eu pagar 15 aqui, vai para 58% o meu custo do terneiro. Então, eu tenho que buscar pagar o mínimo possível. Essa propriedade lá, esse ano, ela adquiriu os animais a 13 de média, tinha feito um negócio adiantado, né? Só que ela teve que mudar a estratégia, teve que comprar metade dos terneiros, entregar um arrendamento e absorver um gado que tinha sido comprado ano passado, porque senão ia dar prejuízo, certo? Ou ia dar uma margem muito baixa, tá? Então, o que nós temos que cuidar? O que dá mais impacto, né? O principal impacto é no ganho mediário. Então, por exemplo, ó, aqui, um animal ganhando 0,8, né, nessa situação, eu estou tendo um lucro aí de R$385 por novilho, que está aqui, ó. Se eu conseguir 50 gramas a mais de desempenho do ganho mediário global, aumentar para 850, já passa ali para R$570, certo? Então, de 385 vai para 570. Então, o que é mais sensível de tudo no sistema de produção? É o ganho mediário, tá? Outra coisa que eu quero fazer para vocês, que nós temos que tomar cuidado, que era um erro que essa propriedade tinha e que está sendo corrigido. Alguém implementou na meta e na ideia que quanto mais animais por área, melhor. E isso é bom até quando os animais têm um ponto de equilíbrio. E aí teve um desequilíbrio no ganho. Começou a trabalhar com 12 animais por hectare e o ganho foi para 700 gramas. E aí o que acontece, ó, tá trabalhando com uma margem muito estreita ou com margem nenhuma, trocando dinheiro, né? Imagina se esse produtor não faz ração, ó, e paga R$2 no quilo da ração. Olha o prejuízo que dá, né? Para ver que é uma outra coisa importante dentro de um sistema de produção é a formulação de produtos dentro da fazenda, tá? Então aqui, ó, às vezes eu quero ter uma lotação alta, mas eu acabo perdendo no ganho mediário. Eu vou baixar 20% a lotação aqui, ó, então eu vou baixar para 600 animais, né? E vou aumentar o ganho médio, ó, e vou aumentar o ganho mediário desse animal em 20% também, passar de 750 gramas para 840, né? Então, aumentei o ganho mediário em 20% e reduzi a carga em 20%. E já tornei o sistema lucrativo de novo, com menos animais por área. Então, esse equilíbrio, né, nós temos que ir fazendo simulações de cenário, né, para ver até onde se pode ir. Se conseguir aqui, reduzindo a carga, trabalhar com 900 gramas, melhora mais ainda. Se eu reduzindo a carga, e qual é o grande efeito que tem, ou qual é a relação, né, pessoal? Quando nós queremos priorizar mais o indivíduo, nós temos que, como o Davi falou, nós temos que fornecer mais pontas de folha verde, né? Então, num sistema, às vezes, ele tem uma produção alta de massa, mas como se bota uma carga muito grande, o animal acaba consumindo partes da planta e a gente acaba prejudicando a planta na sua produção. Então, é melhor trabalhar com uma carga um pouco menor, que aqui é alta, né? Seria 10 animais por hectare no TIFT, um TIFT irrigado e os animais suplementados. E eu aumentar o ganho mediário. Então, se passar para 1 quilo
o ganho médio diário, ó, eu consigo ter uma margem aí de 18% sobre a operação. Consigo ter uma sobra aí de quase R$3.000 por hectare, certo? Daqui a pouco eu consigo trabalhar com menos fornecimento de ração e eu economizo na conta da ração também. Então, todas essas simulações, esses cenários, né, a gente só consegue fazer se a gente tiver o controle de dados da propriedade, se nós tivermos, né, a sabedoria, o conhecimento técnico, né, da relação lá, causa e efeito, se eu adubo uma área, qual é o impacto, se eu suplemento, qual é o impacto, se eu formular uma ração ao invés de comprar pronta, qual é o impacto que tem, e uma série de coisas, né, que isso é necessário ter esse exercício, quanto mais sistematizado, melhor, mas é necessário ter esse exercício antes de iniciar uma nova safra, e readequando as questões. Então, por exemplo, aqui essa propriedade chegou a trabalhar com 1,4 de ração e ganhando 700 gramas e trabalhando lá com 12 animais por hectare, ó. Aí, se ela compra essa ração, está perdendo R$1.000. Vocês acham que não acontece isso? Quanto desses produtores que compraram terneiros a 14, a 15, até R$16, né? Se chegar a vender um boi a 12 ano que vem, vão perder R$1.000 por boi. Se trabalhar numa alta lotação, pode ter um prejuízo de R$4.000 por hectare nesse sistema, né? E era isso que esse produtor queria fazer no início da safra. Então, o planejamento, a gestão de uma propriedade, né, ela tem que ser feita em tempo real, né, e ela serve para esse tipo de tomada de decisão. Isso é uma tomada de decisão. É trabalhar com menos animais, certo? É tentar aumentar o ganho médio diário dos animais, é formular a ração em casa e trabalhar com menos ração, porque eu tenho mais folha verde disponível e tornar o sistema viável, né? E aqui, para vocês terem uma ideia, ó, o custo de produção dessa propriedade está em R$8 por quilo, só que o custo de compra está em 13, a média ponderada está em 9,90. Então, ele está pagando um ágio aqui perto de 20%. A margem da produção dele está boa, está em 30%, como eu falei para vocês ali. Só que o ágio está levando parte desse desempenho, né? E se a pecuária der um estouro e baixar para R$10 o quilo, fica pior a coisa, né? Ela pode ir a 12, ela pode ir a 13, só que nisso a gente não interfere, né? Então, isso a gente tem que acompanhar o mercado. Então, o planejamento, a gestão serve para otimizar resultados, otimizar lucro e também para evitar prejuízos. Certo, pessoal? Então, desculpe aí o adiantado da hora, certo? Apesar que na proposta inicial me disseram que eu poderia falar até 1h30, acho que mais ou menos fechei dentro do tempo. E agradeço a atenção de vocês e fico disponível aí as considerações, questionamentos. Foi ótima a palestra, professor. Muito, muito obrigada. A gente que agradece pela disponibilidade e pela sua excelente palestra. Não, quanto ao tempo, era isso mesmo que a gente tinha planejado. Acho que o pessoal gostou bastante, estão todos firmes aí até esse horário. Sim. E agora a gente está aberto aos questionamentos. Quem quiser abrir o microfone, abrir a câmera ou quiser mandar no chat, por favor. Enquanto isso, eu gostaria de lembrar que a gente vai enviar o formulário de presença por e-mail a todos os, pelo mesmo e-mail que receberam o link para a palestra de hoje, para o mini curso, vão receber para responder o formulário lá, para garantir a presença. Todo mundo tímido. Eu acho. Como disse o Davi ontem, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Vocês estão onde acha? Mas é isso aí, pessoal. De novo, dizer assim que isso é um sistema, é um tema complexo, né? E que ele não é fácil de fazer, né? E às vezes a gente fica meio tonto mesmo de escutar um monte de informação e de ver que tem que ter uma quantidade, uma grande de conhecimentos e atuar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é um desafio grande, né?
Só que a realidade da pecuária a gente sabe qual é que é, né? E se fosse fácil, a realidade era outra. Já foi fácil em tempos anteriores aí, onde o custo de produção era baixo, né? E o valor de venda era alto. Já foi mais fácil. Mas isso, depois da década de 90 ali, com o Plano Real, em 94, cada vez as coisas se estreitaram mais, né? Depois o fator terra, a partir dos anos 2000, começou a valer bastante. Então, hoje em dia, aí, a gente tem que... É uma empresa de alta complexidade, né? E o piloto, como você diz, ele faz uma diferença muito grande nessa empresa, né? E aí 500 pessoas, assim, os produtores que a gente vê que tem um sucesso aí, são pessoas que acabam se assessorando de várias pessoas, né? Colhendo conhecimento e conseguindo implementar isso na propriedade, né? Sim. Essa habilidade de implementação que é o principal, esse é o nosso desafio. Muito interessante a parte que você falou sobre a gestão de pessoas ali, que às vezes o estratégico tem uma boa visão, tem um bom planejamento e não consegue passar para o pessoal, né? Esse é o maior problema que tem, né? Isso com a gente, se perguntar para vocês aqui, a maioria, por que estão fazendo zootecnia ou cursos relacionados à produção animal, vão dizer que é para não lidar com gente, que para lidar com os animais, né? E aí, na verdade, o nosso principal desafio é lidar com as pessoas, né? Para que a gente consiga obter uma produção mais eficiente, mais sustentável e assim por diante, mais respeitosa, né? Então, a gente não é trabalhado nisso durante a faculdade, né? Tem poucas disciplinas, tem pouco enfoque para isso, né? Para essa parte de trabalhar com as pessoas. Então, às vezes, a gente sai com uma bagagem muito grande, técnica, e a gente não consegue se comunicar com um funcionário de campo ali, que é uma pessoa simples e que está com medo de ti, porque tu acaba sendo uma ameaça mesmo, pela mudança de cultura que está ali, né? E isso tem donos que são assim, né? Tem donos que são excelentes, empresários, negociantes, mas que não enxergam aquela parte principal da cadeia lá como que tem que ser trabalhada melhor, né? Sim. E aí fica na teoria e no prejuízo. É. São vários elos, né? É bem complexo, assim, essa parte. Eu acho que o pessoal entendeu bem o seu recado, professor. Obrigada, professor. Foi uma noite ótima. Pelo jeito, todo mundo gostou. Aqui, muitos elogios no chat. Eu que agradeço a atenção de vocês, o tempo, né, e o convite, principalmente, para participar desse momento aí de vocês. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.